Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui. Olá, estamos iniciando mais um programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente, sempre com aquele propósito de tratar aqui, neste espaço, de temas relevantes, de interesse geral da população de Montes Claros e de todo o norte de Minas. E o nosso tema de hoje é extremamente relevante. Vamos falar, por exemplo, da situação política de nosso país. Setores da sociedade andam pedindo a intervenção militar em nosso país. Mas será que os militares estão dispostos a assumir novamente o comando do Brasil? Será que sim ou será que não? As eleições deste ano, diversos políticos, representantes de vários setores, preparam-se para enfrentar as urnas. E o norte de Minas, ele vai ou não reforçar a sua representação política, principalmente em nível federal? Entidades de classe abraçaram a campanha visando a conscientizar o nosso eleitor a votar em nossos candidatos. Estes e outros temas vamos tratar a partir de agora com o general Mário Araújo, ele que é da reserva do Exército Brasileiro. Tudo bom, general? Tudo bom, bom dia, Hélio Machado. Quero inicialmente agradecer o convite formulado a mim, que me dá a oportunidade de apresentar para todos o meu ponto de vista. Eu sou um cidadão da terra, nascido aqui, filho de Zé Mário de Araújo, um personagem muito conhecido na cidade, e de maneira que é com muita alegria que eu estou aqui para atender o seu convite. Gostaria de agradecer e dar um bom dia a todos que nos assistem. Nós temos aqui um breve currículo do general, vamos citar aqui. Por exemplo, ele tem curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, curso de Comando e Estado-Maior e doutorado em Ciências Militares, ambos pela Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, curso de aperfeiçoamento em Infantaria e mestrado em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, curso de formação de oficiais de infantaria e bacharelado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. O general também fala fluentemente inglês e espanhol, foi adido militar junto à Embaixada Brasileira no Uruguai, tendo recebido várias condecorações durante sua carreira militar. Uma trajetória brilhante, general? Saí daqui de Montes Claros com 17 anos, quando eu passei no concurso de admissão da Academia Militar das Agulhas Negras. E estava comentando com o Hélio Machado, que é um reservista do Exército, do ano de 78, e eu seria reservista no ano de 74. Mas naquele ano eu logrei êxito no concurso de admissão da AMAN, e fui fazer a carreira militar. 35 anos depois, sem ter nenhum registro de parentesco com militares, na minha família, eu fui promovido a oficial general. Então, é com muito orgulho que eu aproveito esse canal para dizer da minha satisfação de ter saído de Montes Claros e chegado ao mais alto posto da carreira militar do nosso Exército. Cheguei a general de divisão. O oficial general, ele é promovido a 3 níveis, general de brigada, general de divisão. Não fui promovido apenas a general de exército, parei como general de divisão. Em 2015, eu deixei o serviço ativo do Exército
e a minha última comissão foi o comando da 4ª Região Militar, com sede em Belo Horizonte, que tem como responsabilidade todas as tropas sediadas no estado de Minas Gerais, exceto o Triângulo Mineiro, que pertence ao Comando Militar do Planalto. Então, com muito orgulho que estou aqui para atender a este convite e falar um pouco da nossa cidade, dos nossos projetos políticos e também um pouco do nosso Exército, instituição que a população brasileira deposita enorme credibilidade. Então, vamos dar início à entrevista. General Araújo, o país vive uma crise ética, política e moral sem precedentes. Como avaliar esse quadro? Esta é uma situação que só pode ser modificada através da política. A política é a solução para esse momento que nós estamos enfrentando. E, para isso, a população brasileira tem que acordar. E já tem demonstrado isso. A população está muito mais madura para escolher os seus dirigentes. Tem um ditado que diz: quem não gosta de política será governado por aqueles que gostam. E é por isso que eu resolvi enfrentar esse desafio para a minha vida, depois de 42 anos no Exército e 2 anos na atividade privada. Eu trabalhei numa empresa privada durante 2 anos, na distribuição de alimentos, a Dice Norte, onde eu pude colocar a minha experiência em prática, me adaptar com os novos paradigmas do ambiente privado e vi as dificuldades que vivem os empresários para dar emprego, para assegurar melhores condições de vida para a nossa população. A crise que nós vivemos não tem outra solução. O Brasil pertence a nós, brasileiros, e não aos políticos que aí estão. É por isso que eu empresto meu nome para colaborar na renovação da classe política. Eu quero ser um político, quero ser um deputado federal em que nós não tenhamos vergonha de sê-lo. Eu quero entrar num avião, numa aeronave, junto com a população brasileira, e não ser enxovalhado, não ser vaiado em pleno voo. Eu quero ser motivo de orgulho para a nossa população, pelo trabalho que nós pretendemos realizar na Câmara Federal em Brasília. Esse, então, é o nosso propósito. Voltando à pergunta, qual é a solução? É via política, Machado. Não tem outra solução. Isso tudo, General Araújo, isso em função, principalmente da corrupção, né, que está aí. Operação Lava Jato nos mostra a dimensão da corrupção no Brasil, principalmente na vida pública, né, que ela é mais visível. A história brasileira será marcada nos livros de história que serão publicados antes e depois da Operação Lava Jato, porque trouxe à tona a podridão que os nossos políticos, os nossos mandatários praticavam com o dinheiro público. E esse nó que deram na nação brasileira é que tem que ser desatado. Tem que ser tudo esclarecido. O dinheiro que foi desviado tem que voltar para os cofres públicos, tem que voltar para a nossa população, que o grande detentor desse benefício é a própria população, e não os políticos que nos representam, que criaram as condições para se perpetuarem no poder, subtraindo a riqueza que pertence à população brasileira. Naquele caso que veio à tona, uma reportagem de uma tomada de imagens no interior de um apartamento na Bahia, retratando 51 milhões de reais desviados que pertencem à população brasileira. Aquilo foi a gota d'água que me motivou a entrar na política. Foi demais, ultrapassaram todos os limites. E é inaceitável que aquilo volte a acontecer. Minha gente, nós precisamos de pessoas
que tem respeito pela coisa pública, daí o nome república, que é coisa pública. Quando nós aprofundamos o estudo, aquele apartamento pertencia a um político que tinha como função ser vice-presidente da Caixa Econômica Federal. É inaceitável isso. Então, nós colocamos os políticos em postos chaves para roubar a população brasileira. Foi demais. Eles passaram de todos os limites. General Mário Araújo, o descrédito é tão crescente que a gente ouve a população falar, a maioria, imagino que seja, que não está disposta a comparecer às urnas a votar. Então a projeção é de que nós tenhamos um processo eleitoral, se as pesquisas se confirmarem naturalmente, com elevado índice de abstenção, votos brancos e nulos, uma forma que o eleitor está encontrando para protestar contra esse estado de coisas em nosso país. O que é um grande equívoco, porque os votos brancos e nulos não anulam a eleição. Sim. É o contrário. A eleição dos representantes é baseada nos votos válidos. Se somente 10% da população comparecer à eleição, serão eleitos com base nos 10% e não nos 90% que se abstiveram ou votaram nulo ou branco. Então é um engodo, é uma grande mentira pregar o voto nulo e branco, porque serão eleitos aqueles que tiverem os votos computáveis. E para isso o brasileiro precisa criar mais consciência política e de parar de pensar nos seus benefícios pessoais, de trocar o seu voto, que constrói a democracia brasileira, por cesta básica, por caixa d'água, por benefícios locais. Nós temos que pensar no Brasil, temos que pensar na nossa cidade de Montes Claros e no nosso estado de Minas Gerais. Eu fui adido militar no Uruguai durante 2 anos. A população do Uruguai é cerca de 3 milhões de pessoas. O nível de analfabetismo chega a 3%, particularmente no meio rural. Educação lá no Uruguai é coisa muito séria. Daí se explica a politização da população. Quando eu estava me instalando, eu contratei um eletricista para instalar os pontos de luz da minha nova residência em Montevidéu. Ele queria falar de tudo, menos de eletricidade. Ele queria só falar de política. Era um profundo conhecedor da história do Uruguai e da política do Uruguai. Isso me causou um espanto pelo conhecimento que o homem tinha, um homem simples, que tinha como profissão uma atividade que não exigia muito conhecimento intelectual, mas que era um doutor em política. Aí sim é uma população politizada, pronta para escolher os seus representantes. Eu queria isso para o Brasil, que a nossa população fosse mais politizada e, com certeza, nós não estaríamos elegendo os políticos que aí estão e nós vamos mudar isso. É para isso que eu estou aqui contribuindo. Naturalmente, General Mário Araújo, nós também precisamos nos interessar mais pela política, né? O que a gente vê é a população dizendo que não quer saber de política, que política não presta, política seria para a pessoa que não está nem aí para nada. E não é assim. Nós sabemos que na política existem, sim, as pessoas com desvio de conduta, mas existem também as pessoas sérias e que cumprem seus compromissos. Sem dúvida. Em que pese nós falarmos dos políticos, existe muita gente séria nos parlamentos, nas câmaras municipais, nas assembleias. E o que nós precisamos fazer é mudar o consciente de pessoas que escolheram política para nos roubar, para tirar vantagens. Existe muita gente, está chegando uma nova geração, depois dos movimentos que aconteceram desde 2013 no Brasil, o Brasil está acordando. Agora, então, em 2018, nós temos uma grande esperança de renovação.
em que pese as regras implantadas pelos próprios políticos de reeleição. Nos meus contatos com os políticos, existe um ditado em que os políticos defendem isso. O que um político faz no primeiro dia de uma nova legislatura? Pensa na reeleição. Isso é inaceitável. Não pensa nas promessas que ele fez, só pensa na reeleição. E aí falavam comigo: general, é assim que funciona a política, o que é inaceitável. Nós temos que pensar nos motivos para os quais nós fomos eleitos, e não pensar na própria eleição. Eu estou entrando na política, eu não preciso de nada da política. Eu tenho materialmente tudo o que eu preciso, que é muito pouco, mas eu preciso de pouco. Não é quanto você ganha, é como você gasta o seu dinheiro. Porque dinheiro é uma coisa ilimitada. Então, olha, se eu não preciso da política, está na hora de entrar na política para mostrar que é possível ser honesto fazendo política. E é isso que eu quero passar para todos. E quero aproveitar essa oportunidade, esse canal que foi aberto, para apresentar minha pré-candidatura a deputado federal. E faço isso com muito orgulho, para mostrar que é possível pessoas honestas entrarem na política. Por que eu sou honesto? Porque eu faço mais que minha obrigação. Eu passei 42 anos no Exército, dos quais cerca de 20 anos como agente público, ordenador de despesa, agente diretor. Aqueles que conhecem a administração pública sabem do que eu estou falando, sem nunca ter sido convidado para nenhum ilícito. Ora, por que será? Por que será que eu nunca fui convidado para um ilícito? Primeiro, que no ambiente do Exército é um ambiente mais selecionado. Existem pessoas com desvio de conduta? Existem. A única diferença é que não há impunidade. O ser humano só respeita algo mais forte que ele. E tendo impunidade é o que aconteceu no Brasil, quando você comentou que nós perdemos as rédeas por causa da impunidade. Sim, verdade. Aqui o bandido pratica os ilícitos. Não é só a classe menos privilegiada materialmente, os mais pobres. Os mais ricos, principalmente, eles praticam o ilícito. Tem uma equipe de advogados que o protegem. 5 instâncias. Nós temos 4 instâncias oficiais, mais os embargos de declaração e embargos infringentes. São 6 instâncias. Quem tem bons advogados, contrata bons escritórios, pagos a preço de ouro, nunca serão presos. É isso que nós precisamos acabar. Nós precisamos mostrar para o nosso querido Brasil que o bandido, não interessa a sua condição social, tem que ir para a cadeia e cumprir sua pena. Daí a importância da Operação Lava Jato, que nós tivemos a sorte e talvez a providência divina de ter um juiz corajoso, extremamente técnico, de tomar as medidas que foram tomadas, e o Brasil está, a podridão dos nossos políticos está vindo à tona, em que pese as manobras para acabarem com a Operação Lava Jato. E se eu estiver na condição de deputado, eu serei o grande defensor desse mote de proteger a Operação Lava Jato. Doa em que doer. Não há o que proteger. Nós temos que levar até as últimas consequências para que o Brasil seja passado a limpo e a gente tenha orgulho do nosso país e não o constrangimento que nós estamos vivendo no ambiente internacional sobre as nossas mazelas. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o general da reserva do Exército Brasileiro, Mário Araújo, natural de Montes Claros e residente em Montes Claros. Vamos a um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. É muito
muito bom fazer compras no Mega. Aqui a gente encontra de tudo. Legumes e frutas são sempre fresquinhos. O atendimento é excelente. E agora tem estacionamento. Mega Supermercado, valorizando você. Realce seu visual com Fabiana Dias Estúdio de Beleza. Aqui você tem o melhor e mais completo em cortes, escovas, penteados, maquiagens, manicure, hidratação e muito mais. Atendimento personalizado e profissionais especializados. Agende seu horário. Fabiana Dias Estúdio de Beleza, Rua Santa Lúcia 456, Todos os Santos. Telefone 3223-0134. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o general da reserva do Exército Brasileiro, Mário Araújo. Ligue 3221-9498, 3216-6385 e participe. General, com essa situação toda do Brasil, é comum a gente ver manifestações de setores da sociedade pedindo o retorno dos militares ao poder como a solução, né, para essa crise que parece não ter fim, para esse estado de coisas que o nosso país enfrenta. Muito bem, agradeço a pergunta e me dá a oportunidade de apresentar a minha ideia sobre este assunto de forma muito cristalina. Eu vejo aí dois viés muito claros nessa questão. Primeiro, reconhecer, por parte desses que desejam a intervenção militar, a carência de ordem, a carência de reorganização do país, considerando até um comentário que você fez, de perda das rédeas do país, de descrédito nas instituições. Então, essas pessoas, ou esse grupo de pessoas, ou essa fatia da população, está querendo o restabelecimento da ordem institucional do país, porque é muita agressão o que a gente vê no dia a dia. Para por aí. O outro lado é que nós não acreditamos, eu pessoalmente não acredito, que o viés militar irá resolver o problema do Brasil. Feita a intervenção militar, com 3 meses, os problemas passam a ser o questionamento da legitimidade daquele governo que foi imposto pela quebra da ordem institucional, ou imposto pela força. Com certeza, não haveria espaço para isso, não teria sustentabilidade. Alguns segmentos da esquerda que torcem para o quanto pior melhor, até querem isso para virar a mesa e terem argumentos numa condição de mártir. Tá vendo? Os militares voltaram. Não é por aí. O outro é o concerto das nações, que dificilmente um governo imposto pela quebra da ordem institucional teria trânsito no ambiente do concerto das nações. 2 pontos. A solução é a via política. Por mais demorada que ela seja, tem que ser uma construção tijolo por tijolo. Muitos dos intervencionistas se referem a 64. 64, o mundo era totalmente diferente. Havia 2 blocos muito bem definidos, blocos políticos de influência em esfera global, para cooptar países para a sua maneira de ver o mundo. O Brasil estava envolvido nisso, Cuba já tinha caído, já tinha aderido ao comunismo internacional e prestava, à época, como um trampolim na conquista da América do Sul. E o Brasil, por ser um país continente, por ter fronteira com quase todos os países da América do Sul, era a bola da vez. E estava se tentando a implantação do sistema comunista no Brasil. A população brasileira foi para as ruas e gritou pedindo a intervenção militar. Os militares, atendendo a um apelo popular, que não foi de 1 mês,
não foi de 2 meses, foi de anos, e os militares fizeram a intervenção. Intervenção essa que foi convalidada pelo Congresso Nacional. Na realidade, foi declarada a vacância do cargo de presidente, o João Goulart, e aí houve um processo de eleição indireta ao primeiro presidente militar. E daí se seguiram mais 4 presidentes militares. Em 1985, os militares saíram, foi eleito um civil, utilizando o mesmo processo da votação indireta, que era o estamento legal em vigor à época. Portanto, assim que funcionou. Agora, voltar a fazer intervenção militar não nos parece adequado e não vai resolver o problema do Brasil. A solução para o Brasil, minha gente, é através das regras eleitorais. E esse é o momento de fazer as mudanças, de colocar pessoas que nós tenhamos orgulho no futuro. E é por isso que eu entrei na política. Eu quero ser motivo de orgulho para a população montesclarense, quero ser motivo de orgulho para a população mineira. E por isso que me candidato, já sou um pré-candidato, já submeti à convenção do Partido Social Liberal, o PSL, em Belo Horizonte, na semana passada, e agora vamos iniciar a campanha. General Fernando Souza, do Alice Maia, diz o seguinte: o nosso Brasil tem jeito de acabar com a roubalheira e a desonestidade. Ele diz que se tem jeito de acabar com a roubalheira e a desonestidade em nosso país, General? Muito boa pergunta. O nome dele? Fernando Souza. Fernando, você está expressando esse grau de incerteza sobre os destinos do Brasil. Fernando, o Brasil tem jeito, sim. Basta você participar da política, a população brasileira participar da política e colocar pessoas de bem nos representando. Você vai ver que um país rico como o nosso, eu não sei se você sabe, sai do território brasileiro alimentos para cerca de 1 bilhão de pessoas. A Terra é habitada por cerca de 7 bilhões de pessoas. Só o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas. Então, por mais que avance a tecnologia, por mais que avance a capacidade de produção de bens de consumo, o homem não vive sem alimento. E nós temos essa dádiva no nosso território para alimentar a nossa população. Só falando isso já basta para acreditar no Brasil. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos renovar os políticos. Não pode ser as mesmas raposas nos governando. É de impressionar o baixíssimo nível de renovação. Daí o Brasil chegou nesse nó, deram um nó no Brasil. E nós temos que desatar esse nó. Para isso nós precisamos de você. O Wilson Garçom do Esplanada, um grande abraço, Wilson, sempre ligado aí em nosso programa Na Corda Bamba. Ele parabeniza e deseja boa sorte para o general e diz ainda, general, a Câmara dos Deputados precisa renovar e combater a corrupção. Chega de políticos sem compromisso. Excelente questionamento. A pergunta dele é mais uma afirmação. Eu tenho como projeto político muito bem definido, colaborar no combate à corrupção, defender a família brasileira e defender o empreendedor urbano e rural, particularmente aqueles que estão produzindo os nossos alimentos por meio do agronegócio, que é o que nós temos de mais forte na nossa economia. E eu vejo os países, os partidos ideologizados, usando movimentos como o MST, criando uma insegurança absurda no nosso campo, querendo combater aqueles que mais produzem para nós. Por isso eu sou um grande defensor do produtor rural, apesar de não ser pecuarista, e eu fico muito à vontade para falar sobre isso. Eu não sou pecuarista, mas defendo a propriedade privada,
defendo a reforma agrária sem ideologias, sem cooptação de partidos de esquerda que usam a nossa população mais carente, mais vulnerável, para se manter no poder. Eu quero o voto dessa população para mostrar que é possível melhorar as condições de vida da nossa população sem a ideologia marxista. Ideologia essa que não deu certo em país nenhum. E agora, ainda dizem até que o Brasil é o único país que ainda leva a sério ideologia marxista. É impressionante. Sim. Uhum. Então, nós temos na nossa mídia, nas nossas universidades, a famosa academia, segmentos fortíssimos que ainda defendem essas ideias. Essas ideias morreram em 89, com o fim da União Soviética. Foi provado que não deu certo. Eu nunca vi nenhuma população fugindo de países capitalistas para o socialismo. Quando a Alemanha era dividida, só havia fuga numa direção. Vocês querem ver um exemplo? Entram no Google e vejam uma fotografia noturna entre as Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte. E vocês vão ver qual é das Coreias mais desenvolvida, com melhores condições de vida para a sua população. Então, essa teoria é uma teoria falida. E agora mudaram, saíram da economia e migraram para a mensagem cultural. E querem trabalhar, impactar as nossas crianças, impactar todos os segmentos que lidam com cultura, as nossas novelas, pregando uma realidade que não é nossa, querendo impregnar conceitos que não são nossos. A família, em primeiro lugar. A família é a base de uma nação. Se nós destruirmos a família, o Brasil é destruído. E eu serei um grande defensor da família. O Zé Luiz, do bairro Village do Lago 2, diz aqui, general, falta uma fiscalização mais severa das contas públicas e dos tributos em nosso país. Muito bem. Falta uma fiscalização, mas todo dia nós criamos um órgão de controle. Os tribunais de contas da vida, a Receita Federal. Como é que pode ter tanto furto, tanto desvio, confirmado na Operação Lava Jato, sem que essas estruturas de controle pudessem indicar com antecedência, de forma preventiva? Então, nós temos que aperfeiçoar as estruturas de controle que foram criadas, porque não estão atingindo seus objetivos. A Operação Lava Jato, sim, acharam o fio da meada. Quando foram puxando o fio, descobriram que havia um rombo, havia pessoas de nome da nossa política, nossos representantes envolvidos, a maioria dos políticos, o que foi uma constatação, uma grande tristeza para todos nós. Então, nós precisamos aperfeiçoar o sistema de controle e independência a esses sistemas de controle, como o Ministério Público, que tem feito um trabalho belíssimo. Só fala mal do Ministério Público os atingidos. O Ministério Público veio para ficar e é importante que eles tenham respeito e valor para que nós possamos ter um Brasil melhor. Cada um de nós, enquanto eleitor, também tem esse papel, imagino, né, general, de estar fazendo também essa fiscalização. Exatamente. O eleitor, que é o dono do Brasil é a população brasileira. Sim. O Brasil não pertence a político, não pertence ao Exército. Aliás, o Exército serve ao Brasil. O Exército é uma instituição, as Forças Armadas são as instituições que foram criadas para defender a sociedade brasileira, defender a população brasileira e defender os interesses brasileiros. Se não tiver capacidade para isso, não precisa Forças Armadas. Então, nós precisamos instituições fortes para ter um Brasil forte. Oswaldo, da Prefeitura, um grande abraço, Oswaldo, também ligado em nosso programa, sempre aí, nos acompanhando. Parabeniza o general e o programa
França Esperança, nosso grande amigo França, um grande abraço, França. Parabeniza o general e o programa. O Hermes Cabeleireiro também parabeniza o general e o programa Na Corda Bamba. É isso aí, muito obrigado a vocês todos. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o general da reserva do Exército Brasileiro, Mário Araújo. Ligue 3221-9498, 3216-6385 e participe. Vamos a mais um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. É muito bom fazer compras no Mega. Aqui a gente encontra de tudo. Legumes e frutas são sempre fresquinhos. O atendimento é excelente. E agora tem estacionamento. Mega Supermercado, valorizando você. Realce seu visual com Fabiana Dias Estúdio de Beleza. Aqui você tem o melhor e mais completo em cortes, escovas, penteados, maquiagens, manicure, hidratação e muito mais. Atendimento personalizado e profissionais especializados. Agende seu horário. Fabiana Dias Estúdio de Beleza, Rua Santa Lúcia 456, Todos os Santos. Telefone 3223-0134. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o general da reserva do Exército Brasileiro, Mário Araújo. Ligue 3221-9498, 3216-6385 e participe. Ei, general, entrando para a vida pública, efetivamente agora, filiado ao PSL, primeiro, por que a filiação ao PSL? A filiação ao PSL se deve à minha proximidade com o candidato à presidência da República, já candidato, já foi homologada a sua candidatura, eu ainda sou um pré-candidato, a partir do dia 15 vamos iniciar a campanha, e o Bolsonaro, ele é da minha turma de formação na Academia Militar das Agulhas Negras. Convivemos por 4 anos na escola de formação e depois nos encontramos na ESAO, em 1987. Depois de 87, ele foi para a via política, se candidatou a vereador do município do Rio de Janeiro e depois foi para a Câmara Federal. E em diversas oportunidades eu votei no Bolsonaro como capitão, como major, como tenente-coronel, ao longo da minha carreira. Porque eu servi muito tempo no Rio de Janeiro, eu fui instrutor das escolas militares e eu sempre ia votar na Vila Militar. E lá eu encontrava o Bolsonaro, naquela época podia fazer boca de urna, encontrava o Bolsonaro de calça jeans, camiseta, buscando votos, pedindo votos. E era uma coincidência, porque eu saía da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, ia para a Vila Militar com a minha esposa e cheguei a votar no Bolsonaro várias vezes. Muito bem. Quando agora eu deixei o serviço ativo do Exército e fiquei muito decepcionado com o que trouxe à tona a Operação Lava Jato, eu falei, não, eu tenho que parar de falar mal da política e entrar na política para mostrar que é possível pessoas honestas serem políticos, porque são os políticos, os representantes, que têm o mandato da população para tomar as medidas em benefício da população. Então eu vi isso com muita lógica e resolvi me filiar no PSL. O fiz dentro das regras eleitorais, no dia 7 de abril, e de lá para cá resolvi aceitar esse desafio
muitas vezes estimulado por pessoas que convivem comigo, aqui de Montes Claros e em Belo Horizonte, para encarar esse novo projeto, esse novo desafio. Que eu não tenho receio nenhum, porque eu acredito na vida e acredito no Brasil. Aqueles que não acreditam no Brasil podem prestar atenção. O Brasil é viável, é possível, basta a gente mudar as pessoas que lá estão. Não tenho aspiração política, eu quero passar somente 4 anos por uma razão simples, da minha contribuição. Não quero ser político tradicional para fazer carreira política. Eu já tenho 62 anos, pretendo viver com qualidade mais uns 20, viu, Hélio? Sim. E para isso eu me preservo muito e quero viver essa vida com alegria, mas quero dedicar durante 4 anos a vida política para tentar ajudar o nosso país. E é possível fazer isso. Nós temos um projeto muito bem definido em cima de 3 pilares. Cooperar com o combate à corrupção, defender a nossa família e apoiar o empreendedor urbano e rural, porque é através deles que o Brasil fica viável. Esse desemprego que está aí tem um motivo simples: pegar o nosso dinheiro, gastar o nosso dinheiro e o Brasil, e deram nó no Brasil na economia. E agora como fazer? Nós temos que retomar as rédeas e mostrar que o Brasil é possível. Então esse é um projeto como pré-candidato a deputado federal e eu quero representar vocês. A partir do dia 15 nós iniciamos a campanha, efetivamente, e essa é a oportunidade que eu tenho para discutir um pouco sobre o Brasil. O Daú, lá do bairro Edgar Pereira, diz aqui, General Mário Araújo: se eleito, o senhor promete fazer diferente, vai estar sempre junto ao povo e manter em Montes Claros um escritório que funcione de segunda a sexta, 8 horas por dia? Político bom é aquele que está sempre no meio do povo. Muito boa sugestão. Você já apresenta uma aspiração do que espera de um político. E não poderia ser diferente. Eu não estou entrando na política para aproveitar da política. Como eu disse anteriormente, eu nem preciso da política. Eu quero dedicar 4 anos da minha vida nesse projeto. E, naturalmente, nós vamos criar estruturas em Montes Claros para atender a população. Mas não é um atendimento à população de vantagens pessoais. É muito importante que aquele cidadão que acredite no meu projeto político, que vamos iniciar a campanha a partir do dia 15, tenha isso em mente. Os benefícios serão para a população e não para pessoas, senão não entraria nesse desafio. Agora, a sua sugestão é muito boa. Nós temos que ter um canal para ouvir as pessoas que nós representamos. Eu não sou um candidato corporativista, eu não sou um candidato do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro é uma instituição que pertence a toda a população, independente do viés partidário, mas eu tenho uma opção partidária, aquela que eu acredito, respeito às demais, mas eu acredito nessa, acredito na família, acredito no liberalismo e acredito que é possível fazer política sem se corromper. O Roberto Magalhães, do movimento Vem Pra Rua, diz aqui: parabenizamos o general Mário Araújo pela coragem de participar do processo eleitoral deste ano. Nós do movimento estamos com o senhor. Obrigado, Roberto. General, em relação aí à campanha que as entidades de classe estão abraçando em Montes Claros para conscientizar o eleitor do norte de Minas a votar nos candidatos da região. Nós temos hoje cerca de 2 milhões de eleitores e apenas uma representante na Câmara dos Deputados. Eu fiquei impressionadíssimo com essa informação. Como que pode o norte de Minas, uma região tão carente,
E o sistema político eleitoral funciona dessa forma, em que os deputados representam uma determinada área que tem ali a sua população. Como é que pode a população de Montes Claros aceitar a condição de votar em pessoas que vêm aqui somente a cada 4 anos e muitas vezes com base em apoios de prefeitos e personalidades que estão em Montes Claros? Eu não consigo entender. Eu acho que não por eu ser de Montes Claros, não é por isso. Eu defenderia isso mesmo se eu não tivesse como pré-candidato. É muito importante que nós, de Montes Claros, tenhamos representantes da terra. Por exemplo, durante toda a minha vida militar, nos meus 42 anos, eu não passei nenhum período de férias sem passar aqui, sem estar em Montes Claros, porque aqui estão as minhas raízes. Eu me sinto bem comendo arroz com piqui em dezembro, janeiro. Não é? Eu me sinto bem comendo a minha carne de sol, que é um dos nossos patrimônios. Eu sou da terra. Uhum. Então, eu sou atraído pelas minhas raízes. Aqui que eu vinha todo ano buscar energia para a minha vida. E durante esse período eu passei 2 anos aqui como capitão, nos anos de 85 e 86, o ano que eu perdi o meu pai. Parece que eu vim aqui fazer a minha despedida. Eu tive essa dádiva dos céus em que eu pude conviver com o meu pai nos seus últimos anos, mas tem que ser um cidadão da terra que goste de Montes Claros, que goste, que não fale mal da água, que nós temos uma água muito calcária, que tolere a água que funciona dessa forma, né? que está distante dos grandes centros, onde você tem mais acesso às benesses. Então, tem que ser gente que goste da terra, que veja os problemas aqui, que veja os problemas do sertanejo, que conviva com a nossa população. Eu, por exemplo, como eu fui criado aqui em Montes Claros, eu tive muita facilidade de enfrentar as agruras dos militares, de submeter a todo o esforço físico, porque eu era um sertanejo, então eu não via problema nenhum a parte de esforço físico. Então eu quero estar com essa população. É por isso que quando eu deixei o Exército em 2015, o serviço ativo, eu fixei residência, resgatei minha residência na minha querida Montes Claros. E aqui eu quero morrer. Eu quero morrer contemplando os Montes Claros. Por isso que eu escolhi morar bem perto dos Montes Claros. O Igor Malveira diz aqui, general, hoje nós temos jovens em Montes Claros que não têm vergonha de assumir a posição de direita. Como ajudá-los e qual sua opinião sobre isso? Obrigado à pergunta do Igor. Essa mensagem, ela é extremamente profunda. Nossa população é de direita, que ficou constrangida nesse período em que houve uma lavagem ideológica nas nossas escolas. Eu fui aluno de História na UERJ, no Rio de Janeiro. Fiz apenas 1 ano por restrições da minha profissão. Eu não pude continuar o curso. E na universidade eu fiz vestibular direitinho e comecei a fazer o curso de História na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E eu fiquei impressionado a carga ideológica impregnada nas nossas universidades. A maioria dos professores, todos têm viés marxista para ler o mundo, ler a existência do mundo. Pouquíssimos professores apresentam ideias diferentes. Ora, isso contaminou a nossa garotada. E agora surge um novo movimento de direita. Eu conheço o grupo aqui em Montes Claros, o Direita Minas. São jovens que se decepcionaram com essa carga ideológica e estão cheios de esperanças, lendo o Brasil um pouco diferente, o Brasil real. Viram que o que se pregou na esquerda não leva a lugar nenhum. A esquerda recebeu o Brasil com dinheiro,
onde a China, que crescia cerca de 10% a 14% ao ano, apresentou uma demanda para o mundo absurda de commodities e o Brasil era exportador de commodities. E com isso, a nossa economia cresceu muito, puxada pela China. Esse dinheiro foi todo gasto de uma maneira que nós sabemos, e a Operação Lava Jato constata isso, e o Brasil deu um nó, acabou o dinheiro, e agora? Não tem mais dinheiro. Veio a crise econômica, 14 milhões de desempregados, tivemos uma boa notícia nessa semana, diminuiu-se um pouco o número de desempregados, isso é muito bom, mas o Brasil precisa muito mais. Nós precisamos dar emprego e renda para a nossa população. E por isso que eu fiz um estágio numa empresa privada, quando eu deixei o serviço ativo, um estágio de 2 anos, e entendi a grande dificuldade do empresário de a cada mês ter que bancar a folha de pagamento. Ora, como ele não consegue bancar, ele é obrigado a diminuir o número do quadro de empregados, e com isso o desemprego. E uma coisa leva a outra. Eu estou desempregado, eu não tenho direito, o comércio sente e gera uma cadeia, um ciclo negativo, um ciclo vicioso. Nós temos que transformar esse ciclo em virtuoso para mostrar que o Brasil é viável. Então, a nossa esperança é essa garotada que está chegando aí de direita, é uma notícia muito boa, muito alvissareira. A propósito, general, é importante também que esses jovens participem efetivamente da política. Exatamente. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para o Grupo Direita Minas e foi um momento... Na realidade, eu fui ministrar a palestra, mas eu fui buscar energia com essa garotada. E eu terminei o evento cheio de esperança. O Brasil vai dar certo, essa garotada daqui a pouco vai ocupar cargos de mando, e é o que nós precisamos. E eu falei para eles, o Brasil pertence muito mais a eles do que a mim, que sou de uma geração da década de 50, que nasci em 55. Então, a minha geração já começa a ser extinta. Mas essa garotada que está chegando nos traz muita esperança. Pessoal, a ideologia marxista não deu certo em lugar nenhum. Por favor, vamos voltar para o Brasil real e construir um Brasil para nós. Um grande abraço aí ao nosso amigo Deusvaldo Santos Pena, o eterno xerife do PROCON. General Mário Araújo, o nosso tempo já está praticamente esgotado. As considerações finais. Passou rápido, né? Passou rápido, né? Hélio Machado, uma oportunidade muito boa. Pela primeira vez eu estou participando de uma entrevista ao vivo, falando de política, sim, porque como soldado eu fazia questão de falar de coisas do Exército, porque eu tinha uma responsabilidade com um caráter apartidário da nossa Força Terrestre, e falo isso com muito orgulho, mas aqui não, eu sou um cidadão. Eu vi um comentário de um presidenciável em que oficiais da Polícia Militar, praças da Polícia Militar, estão ocupando cargos eletivos como se os militares fossem cidadãos de segunda categoria. Eu fiquei assustado com um comentário do presidenciável, que eu prefiro nem dizer o nome, pelo absurdo de ouvir isso, e que o próprio Estado do Ceará está apresentando um candidato general como se o general fosse de segunda categoria. Não, os militares são cidadãos como quaisquer outros do nosso país. Aliás, o Brasil não pertence aos políticos profissionais, pertence a todos nós, e nem a mim também. Eu só estou aqui apresentando como pré-candidato e apresentando minha proposta política, né? E muito obrigado, estamos aí à disposição e vamos continuar nessa luta. Pessoal, acredite no Brasil, o Brasil é viável e é um país maravilhoso. Tá aí, muito obrigado ao general da reserva do Exército Brasileiro, Mário Araújo. Obrigado também a você, você que ligou, você que esteve aí nos acompanhando. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá. Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui.